Pessoal, então, nessa segunda etapa de visualização da casa, então eu vou ver os detalhes, tá? Então, eu vou entrar aqui na casa, eu tenho uma porta de 80, é um sinalzinho de vezes, um X aí, por 2,10. 80 é a largura da porta. Então, eu tenho essa largura aqui, ó, de 80 centímetros e tenho 2,10, que é a altura da porta, ok? Então, isso a gente dá o nome de vão de luz, quer dizer, é o quanto sobra para que eu possa entrar nessa casa aqui. E tenho também nas janelas, tá? A medida de largura, que é 1,50, de altura da janela, que é 1,10 m, e de peitoril, que é 1 m. Então, aquela parte de baixo do chão até o início da janela é 1 m, que é o peitoril aqui, ó. Tá? O 1,50 é o quanto aparece aqui na planta, essa abertura aqui, ó, 1,50 m, que é a primeira medida, tá? E 1,10 é a altura da janela. Então, eu cheguei no 1 m, começou minha janela, e ela vai até quanto? 1,10 m de altura acima do peitoril, ok? Então, sempre nas portas e nas janelas, a primeira medida é a largura, é o quanto eu tenho para passar aqui nesse lugar. Então, é 80 e a altura 2,10. Normalmente, as portas são de 80, tá? Em alguns lugares, nos banheiros, o pessoal usa de 70, mas já 70 é uma porta que não dá acessibilidade, tá? Para uma pessoa que usa muleta ou esteja numa cadeira de roda, 70 centímetros não passa, 80 já passa, tá ok? Então, vocês veem que as nossas portas aqui estão todas com 80 centímetros, tá? Então, vendo aqui, ó, entrando no dormitório, eu tenho essa veneziana, uma janela veneziana, tá? E tem 1,50 de largura também, então é o que aparece em planta aqui, ó, 1,50, tá? Por 1,10 de altura também, certo? Então a janela mede 1,10. E pro chão até chegar na janela, que é o peitoril, é 1 m, certo? Então, essas são as cotas de janelas, essas são as cotas de portas, tá? E as cotas do cômodo. Nós vamos usar externamente essas paredes mais grossas como sendo parede de 25 centímetros, tá ok? E as paredes internas, que são essas daqui, ó, tá? As paredes internas eu vou considerar paredes de 15 centímetros. Isso daí elas não aparecem cotadas, tá? Mas é um padrão a gente usar essas medidas, tá? Então, normalmente, quando não tem a medida da parede, é porque foi usado 25 para a parede de um tijolo e 15 centímetros para a parede de meio tijolo. Nós temos aí dois tipos de cota que se referem à construção a paredes, tá? Que são as cotas internas e as cotas externas. Cotas internas é a cota da medida livre dos cômodos, quer dizer, ela é de parede, de face de parede a face da parede. Então, no caso aqui, ó, o dormitório, ele tem 3 metros, tá? Por 4 metros. Esses 3 metros é da face dessa parede até a face dessa outra parede. De tal modo que essa medida de 3 metros é uma medida livre, tá? Na hora de eu construir, eu coloco aqui uma parede de 25, eu coloco 3 metros livre e depois 15 para frente. Tá?
4 metros, que é a largura. Então, eu tenho da face aqui, ó, face da parede, até a face da outra parede. E me dá os 4 metros. E aí eu tenho para fora desses 4 metros, 25 centímetros dessa parede do fundo e 25 centímetros dessa parede da frente. Então, 4 metros mais 25 é 4,25, mais 25, 4,50 é o quanto eu tenho aqui, ó, pessoal. O total da largura dessa casa é 4,50 metros, que se compõe de 4 metros aqui do dormitório, mais 25 de parede e mais 25 de parede, 4,50, ok? Então, são sempre medidas livres. 1,50 é uma medida livre, tá? Eu tenho aqui 15 centímetros entre o dormitório e o banheiro, e vou ter mais 15 centímetros entre o banheiro e a sala. E o banheiro tem 1,50 livre. 1,50 por 2,85. Tá? Então, sempre são medidas livres. Esse corredor tem 1 metro. Então, é 1 metro da face da parede até a outra face. Tá, ok? É livre 1 metro. Certo? Sala, 3 metros e 20. Da face da parede até a face dessa outra parede. 3,35. Mesma coisa, medida livre. Tá? Área de serviço, eu tenho a mesma medida dos 3,35, tá ok? Que é a mesma, é comum, né? É o mesmo alinhamento. E tenho 1,20 m. Na área de serviço, como eu falei para vocês, nós não temos parede aqui na frente. Então, é da face aqui, ó, esse 1,20 m. É da face para dentro 1,20 m. Eu não vou considerar parede aqui na frente porque ela não existe. Tá ok? Tá? Então, essas cotas aqui, que a gente deu de 3,35, 2,90, 1,20 m, 4 metros, 3 metros e 20, 1,50 m, 2,85, são medidas que eu digo são cotas internas, tá? Tenho as cotas externas, que são essas que tem uma linha, tá? E pega desse alinhamento até esse outro alinhamento aqui, ó. Então, essas cotas externas, tá? Me dão a medida total da casa, que mede 12 metros por 4 metros e 50. Da alinhamento aqui, ó, até esse outro alinhamento. Então, é muito importante isso daqui na hora de eu centralizar o desenho, que mede, então, 12 metros por 4 metros e 50. Lembrando que as paredes, aí no caso, dos 12 metros e dos 4,50, elas estão internas. Tá? Elas fazem parte do 12 metros e do 4 metros e 50. Então, elas são diferentes das cotas internas. As cotas internas são medidas livres. São as medidas sem as paredes. Cotas externas que dão o total da construção. São cotas que agregam a parede. Tá? Outra coisa que aparece aqui são os níveis. O que é nível? Nível é o ponto em que eu piso, é o piso da casa, é o piso acabado da casa. Tá? Então, eu sempre tenho um nível que eu tomo como referência, normalmente o 00, que eu coloquei aqui fora da casa. Então, o que significa isso? Que eu estou pisando aqui numa altura de 0 centímetros. Estou pisando no chão.
À medida que eu caminho para essa porta, vou entrar na casa, eu me deparo com um nível de 15. 15, o que significa isso daqui? Que nesse ponto aqui, ó, que eu tenho um piso diferente de dentro da casa de fora, eu também subi, eu tenho um degrau de 15 centímetros. Então eu subi, ó, daqui para cá, tem que levantar o pé para poder ultrapassar esse degrau. Eu subi 15 centímetros, que a casa é mais alta do que a parte externa. E aí eu vou indo para a cozinha. Entrei na cozinha. A cozinha é o nível 14, já não é mais 15, é 14. Isso significa o quê? Que da sala, que é o nível 15, para a cozinha, eu desci 1 centímetro, para que quando eu der uma manutenção, lavar a cozinha, essa água da cozinha não passe para fora, não corra para o lado da sala. Ela vai ter um anteparo aqui, ó, de 1 centímetro para não correr para o lado de lá, tá ok? E também eu posso sair aqui, ó, saindo da cozinha, vindo para a área de serviço. Na área de serviço é o nível 10. Isso significa que eu tenho 4 centímetros de desnível entre a cozinha e a área de serviço. Eu tenho um degrauzinho de 4 centímetros. E da área de serviço, se eu for para fora da casa, eu tenho um degrau de 10 centímetros. Todos esses níveis são em relação ao 00. Tá ok? Então, 00 é o meu nível de referência e tudo aqui na casa que eu pegar em termos de nível vai ser em relação a ele. Tá ok? Então, essas são as principais cotas que nós temos na residência.